Páscoa, memorial da redenção e, em consequência, símbolo da unidade do povo de Deus como assembleia, resgatado por ele e obrigatório durante a marcha no deserto. Em Israel, esta unidade era simplesmente a de um povo resgatado, como tal, para o gozo de uma parte comum, não formavam um corpo como a igreja. Em relação à obrigatoriedade durante a marcha do deserto, no entanto, aqueles que tinham somente o caráter do deserto não se estavam na condição requerida para ali tomarem parte. Nenhum daqueles que tinham nascido no deserto foram circuncidados antes de chegarem a Gilgal, através do Jordão. Somente Deus provia em graça e em proteção à necessidade daqueles que não estavam em estado de celebrar de harmonia com a sua vontade, a Páscoa, que lhes tinha sido notificada, mas estes meios, fornecidos pelo auxílio e pela graça de Deus, tornavam constantemente presente a ideia de um povo resgatado e colocado diretamente sob o governo paternal de Deus. Por outro lado, temos a preciosa declaração de que o próprio Deus conduziu o seu povo, estando presente no seu meio. A sua ordem acompanhava, a sua ordem punha-se em marcha. A sua ordem acompanhava, a sua ordem punha-se em marcha. Guardava o que o eterno Deus lhe dava para guardar, segundo o mandamento do Senhor. Que o Senhor nos conceda a nós, que temos o seu Espírito, sermos assim conduzidos em tudo, permanecermos ou irmos em todos os atos da nossa vida sob a sua direção imediata. Se tivermos perto dele a sua comunhão, seremos conduzidos por ele mesmo. Se não, seloemos pela sua providência exterior, como o cavalo e o macho, com o freio e a rédea, a fim de nos impedir de tropeçarmos. No capítulo 10 encontramos as trombetas de prata que serviam para convocar o povo para a marcha, assim como para a partida do acampamento, mas que tinham também outros usos. Eram o testemunho de Deus, tornado público, com dois fins principais: convocar o povo e fazê-lo partir. É assim na prática, o testemunho de Deus congrega o seu povo em volta dele e faz-o marchar em frente. O testemunho de Deus era o sinal da sua intervenção, ao mesmo tempo que tinha como resultado produzi-lo. Os sacerdotes, que deviam, em comunhão com o seu chefe, estar na intimidade dos pensamentos de Deus, tocavam trombetas quando o caso se apresentava. Tudo se fazia assim, de harmonia com a comunhão com Deus, no seu santuário. Após a introdução do povo na terra prometida, se a guerra sobreviesse, os sacerdotes tocariam com intrépito, proclamando o testemunho de Deus, sem se assustarem, e então o Senhor lembrar-se-ia do seu povo para intervir. Dá-se o mesmo conosco. Nós não temos jamais que temer os ataques do inimigo. Em vez de nos assustarmos, prestemos um testemunho fiel em resposta ao qual Deus prometeu intervir em poder. Não temamos, pois. Serviam-se também das trombetas nas festas solenes, porque o testemunho e o memorial de Deus constituem a alegria do seu povo congregado. Enfim, o povo é chamado a fazer a sua primeira jornada. A ordem seguida na marcha difere daquela que tinha sido prescrita. Difere nisto: o tabernáculo, com as suas cortinas, iam após as 3 primeiras tribos, a fim de que pudesse ser erguida para receber a arca. Esta seguia a segunda divisão.
Mas, além disso, Deus mostra-se de uma maneira notável em graça, fora de toda a ordem que ele tinha prescrito. Note o capítulo 2, versículo 17. Porque, de fato, é a própria arca que precede o acampamento. Note o versículo 33. Moisés tinha pedido a um filho do deserto que servisse de olhos ao povo, mas quando o homem não o quer fazer, o próprio Deus se encarrega disso. Leia o capítulo 10, versículos 30 e 31. Sai do lugar que tinha tomado no meio das tribos para que elas se ocupassem dele, de Deus, e velassem pela sua honra. Se ousamos exprimir-nos assim, faze-se, Deus faze-se de que, algum modo, servos deles, procurando um lugar onde eles pudessem descansar naquele caminho que lhes era desconhecido. Não era de modo nenhum o descanso de Canaã, mas sim de um lugar do deserto onde o eterno Deus fazia um caminho de 3 dias para procurar um lugar de descanso para o seu povo Israel. Belo quadro de terna e preciosa graça do Senhor, que nunca falta. Se nos faz atravessar o deserto para o nosso bem, ali se encontra conosco e tem o cuidado, ao levar as suas ovelhas para o exterior, de ir à frente delas e de as confortar com o seu amor. Poderoso condutor dos seus durante a viagem, ele é a sua alegria e a sua glória quando vem repousar no meio deles.